Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e hoje a gente vai falar sobre servidores públicos municipais, que são aqueles que são a maioria, mas os que ganham menos, de acordo com o estudo divulgado pelo IPEA em 2019. E a primeira conversa de hoje vai ser sobre um tema que envolve comércio exterior e relações internacionais. É o acordo de livre comércio negociado entre Brasil e Estados Unidos. Vamos lá então? O Brasil deu início às negociações de um acordo comercial com os Estados Unidos. A gente já comentou aqui no 15 Minutos a intenção do governo Bolsonaro de estabelecer um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Pois é, este plano está começando a ganhar contornos mais concretos. No Itamaraty, há a expectativa inclusive de que até o fim desse ano o governo consiga criar bases sólidas para que o acordo comece a ser negociado formalmente. Meu convidado aqui no 15 Minutos é o repórter da editoria de República, aqui da Gazeta do Povo, o Leonardo Desideri, que está acompanhando este assunto. Leonardo, para começar, o que seriam essas bases sólidas para o acordo e por que a intenção de estabelecê-las, até o fim deste ano, hein? As bases sólidas a gente pode definir em três coisas que o governo brasileiro está buscando para os próximos meses e que podem ajudar muito esse acordo, né? A primeira delas é, isso em ordem cronológica, né? A primeira delas é o reconhecimento mútuo de operadores econômicos autorizados. O que é isso? Toda a mercadoria que passa pela alfândega, ela precisa cumprir algumas burocracias até poder passar pela alfândega, né? No caso de um acordo de reconhecimento de operadores econômicos, essas burocracias seriam facilitadas para algumas empresas que fazem operações de exportação e importação com muita frequência. Então, um reconhecimento desse, um acordo de reconhecimento entre os dois países seria muito favorável porque os Estados Unidos reconheceriam certas empresas brasileiras que fazem essas operações e vice-versa, né? O Brasil reconheceria certas empresas americanas. E isso agilizaria muito o processo de importação e exportação entre os dois países. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o secretário de Comércio americano Wilbur Ross Jr. A reunião durou pouco mais de meia hora. Segundo o presidente, foram discutidas formas de aumentar a cooperação, o comércio e os investimentos entre os dois países. A segunda coisa é o protocolo de facilitação de comércio, que também pode ser assinado nesse ano ainda, né? Protocolos de facilitação de comércio são vários pequenos ajustes para que os países possam comerciar de uma forma um pouco mais livre, um pouco menos cheia de burocracias, né, como tende a ser hoje sem esse protocolo, né. Por último, em ordem cronológica, né, mas aí é o mais importante, é o diálogo exploratório, uma conversa que existe entre os dois governos para que os dois governos façam um mapeamento dos interesses dos dois países, né. É um mapeamento feito entre as duas partes, para ver o que é vantajoso para uma parte, o que é vantajoso para outra, né? Isso eles fazem em conjunto, dessa forma eles conseguem fazer uma negociação equilibrada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também se encontrou com o americano. Eles têm interesse, por exemplo, em trazer o etanol para cá. E nós temos tecnologia flexível, que pega a cana-de-açúcar e faz ou o etanol ou o açúcar. Então, para a gente poder abrir, para eles entrarem com etanol, que é muito bom para o Brasil, porque chega aqui com 30%, 40% mais barato do que o nosso etanol, mas por outro lado a gente tem que usar a nossa tecnologia flexível e botar o açúcar lá, e aí eles têm um problema do açúcar lá. Então eles têm que abrir espaço para o nosso açúcar para a gente poder abrir o espaço do etanol. Essas três etapas que o governo está querendo cumprir ainda nesse ano, né? E por isso, nesse ano até o fim de 2020, o governo está esperando ter essas bases para um acordo de livre comércio. Não é ainda um acordo, isso é o começo para que a negociação seja oficializada, para que aí seja uma negociação de acordo de livre comércio de verdade e não só uma conversa informal como é hoje em dia. E o fato de também se tentar, vamos dizer assim, essas bases sólidas até o fim desse ano e o diálogo tem a ver com a questão da eleição lá nos Estados Unidos também. Vamos lembrar que tem eleição no final desse ano, né?
Bom, não é determinante, porque qualquer governo americano teria, em alguma medida, pelo menos um interesse de liberalizar um pouco mais o comércio com o Brasil e vice-versa. Mas, claro, a vitória do governo Trump seria o ideal para o governo brasileiro. E se ele não ganhar, o governo brasileiro gostaria de ter pelo menos agilizado até as eleições um eventual acordo. Né? Certo. Leonardo, e quais seriam então os benefícios, né, para o Brasil de um acordo como esse aí com os Estados Unidos? Bom, as vantagens elas seriam as mesmas de qualquer acordo de livre comércio, né? As tarifas de importação e exportação seriam reduzidas de forma significativa, em alguns casos suprimidas, né? E aí alguns produtos americanos entrariam com muito mais facilidade no mercado brasileiro e vice-versa. Então, hoje em dia, o Brasil exporta muito dos Estados Unidos, acima de tudo, combustíveis, máquinas industriais, produtos eletrônicos, comidas processadas, tudo isso teria um preço muito reduzido quando chegasse ao Brasil em relação ao que é hoje. Né? E da mesma forma, o Brasil exporta combustíveis, aço, alumínio, café, frutas, vegetais em geral, também teriam um preço muito reduzido quando chegassem lá nos Estados Unidos. Isso aí teria a vantagem mais óbvia de um acordo de livre comércio. E o Leonardo, o que há de concreto até agora em relação a esse estabelecimento do acordo? Bom, por enquanto que tem uma disposição de interesse dos dois países. O que é isso? Os dois países já demonstraram que querem um acordo de alguma forma. Né? O Brasil tem uma disposição mais clara. E o governo americano, mesmo sob o Trump, ele já esteve mais reticente, mas agora ele também tem mostrado abertura para o acordo. Né? O Trump, ele no ano passado já se manifestou favorável ao acordo. Ele disse que ele considera o Brasil um grande parceiro comercial, mas ele fez a ressalva de que o Brasil cobra muitas tarifas, mas tirando isso, os Estados Unidos gostam da relação. Brazil's a big trading partner. They charge us a lot of tariffs, but other than that, we love the relationship. Trump elogiou o presidente Bolsonaro, a quem chamou de grande cavalheiro. I have a fantastic relationship with your president, and he's a great gentleman. He was here, as you know. In fact, they say the Trump of Brazil. I like that. That's a compliment. Aí o Wilbur Ross, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, ele foi um pouco mais cauteloso. Ele falou que ainda há muito o que fazer no diálogo comercial antes do livre comércio com o Brasil. E aí a ideia do governo brasileiro é tentar, aos poucos, fazer o trabalho para que o acordo de livre comércio seja possível, né? E essas 3 etapas de que eu tinha falado são essenciais para isso. Legal. Bom, mais detalhes então deste assunto você acompanha na reportagem do Leonardo Desideri na Gazeta do Povo. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Eles são a maioria dos servidores públicos brasileiros e, ao mesmo tempo, são os que ganham menos. Pois é, eu estou falando dos servidores públicos municipais. Convidei aqui no 15 Minutos a Fernanda Trisotto, editora de República, aqui da Gazeta do Povo, que assina uma matéria sobre este assunto e vai nos explicar aqui alguns detalhes. Fernanda, é comum muita gente associar funcionalismo público a altos salários, em especial na comparação, por exemplo, com trabalhadores da iniciativa privada, né? Essa matéria que você assina, de certa maneira, traz uma outra perspectiva sobre esse assunto quando a gente fala de servidores públicos, né? É verdade, Márcio. Normalmente a gente pensa em servidores e altos salários porque a gente associa com juízes, procuradores, que são carreiras que têm uma remuneração bem mais elevada de fato, né? Sim. Ocorre que a maioria dessas funções estão nos níveis federal e estadual. E no fim das contas, os servidores que são a maioria, que somam mais pessoas, são os que ganham menos, ganham justamente uma média salarial ali que está equiparada à iniciativa privada. Quem mostrou, quem revelou, colocou mais luz sobre isso foi o IPEA, que lançou no ano passado o Atlas do Estado Brasileiro. Eles analisaram a evolução do setor público ao longo das últimas 3 décadas, entre 1986 e 2017. E o que eles descobriram ali é que os servidores municipais são a maioria, eles representam 60% dos vínculos do setor público e são justamente os menos remunerados. 60% então dos servidores
no total, servidores públicos são dos municípios, né, segundo o IPEA, e também são servidores que estão lá na ponta, muitas vezes, do atendimento do cidadão, né? Vamos lembrar que no município é exatamente onde tem lá o acesso, tem muitos professores, muitos enfermeiros, enfim, uma série de profissionais que estão bem no atendimento ali direto, né? A gente está falando justamente desses profissionais. O IPEA mostrou que, por exemplo, em 86 a gente tinha ali na média 1.700.000 servidores municipais. Em 2017 esse número pulou para 6,5 milhões. Claro, porque eles são as pessoas que estão ali na ponta, né? São os professores, o pessoal que trabalha em escola, que trabalha em posto de saúde, são quem, no fim das contas, presta o atendimento de ponta para a população. É com quem a gente tem mais contato, de fato, e eles são menos remunerados. E de acordo até com esse estudo do IPEA, que está embasado na reportagem, Fernando, a gente já falou inclusive dele em outras oportunidades aqui no 15 Minutos, quão menores são, assim, os salários de servidores municipais na comparação com estaduais e federais, hein? A diferença é grande. Vamos só aqui recapitular, né? Esses dados estão todos corrigidos ali, né? Você pode fazer a comparação porque eles estão corrigidos por inflação, você pode fazer isso. Em 86, a média salarial desses funcionários públicos de municípios era de R$2.000. Para 2017, ela passou para 2.800. É bem próxima da iniciativa privada, que nesse período teve um decréscimo na variação, né? Ela era 2.500 em 86, passou para 2.400 em 2017. Só que daí a discrepância acontece no mundo do funcionalismo, né? Sim. Os servidores, por exemplo, de nível federal, as remunerações variam de 4.500, 4.800, 8.500 em média. E na estadual, de 3.600 até 4.600. Então, eles ganham bem menos. Eles estão equiparados aos trabalhadores da iniciativa privada, que, nesse nosso mundo brasileiro, são os trabalhadores que ganham menos em média. Essa que é a conclusão, né? Quer dizer, são muito mais próximos da iniciativa privada os salários dos servidores públicos municipais do que os estaduais e principalmente também os federais. Bom, para a gente ter uma ideia também, para fechar aqui, Fernanda, quais são os números hoje de servidores públicos estaduais e federais, de acordo com o IPEA? A gente trouxe já o dado em relação aos municipais, né? Lembrando que em 2017, que é o dado mais recente, eram 6,5 milhões de servidores municipais. 6,5 milhões de municipais. No caso dos estaduais, nesse período de quase 30 anos, que foi analisado aqui pelo IPEA, eles passaram de 2.400.000 para 3.700.000. E nos servidores federais, civis e militares, né? Eles eram 923.000 funcionários em 86 e agora eles somam quase 1.200.000. Então, eles são bem maioria, sim, os servidores municipais estão na ponta do atendimento, fazendo mais contato com a população e são os piores remunerados. E ganham bem menos. Bom, todos os detalhes você encontra na reportagem da Fernanda Trisotto na Gazeta do Povo. Obrigado, Fer. Até a próxima. Até mais, Márcio. Terminando aqui mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu lembro que esse episódio teve a produção do Durval Ramos e também da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Durante a minha conversa com o repórter Leonardo Desideri, você ouviu trechos de reportagens da TV Bandeirantes e também da TV Brasil. E na minha conversa com a editora Fernanda Trisotto, trechos de reportagens também da TV Brasil. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã!